Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, por aqui estamos todos bem, graças a Deus. E vamos para mais um vídeo, né? Se você leu aí no título Como eu descobri o meu câncer da tireoide, exatamente, eu vou explicar para vocês como eu descobri. Mas antes eu te convido a se inscrever nesse canal, a deixar seu like, ativar o sininho de notificações para quando eu postar mais vídeos, vocês serem notificados, tá bom? E também quem quiser me acompanhar lá no Insta, eu vou deixar aqui embaixo passando o Insta, tá bom? Sempre eu tô postando tudo por lá, inclusive essa semana eu fiz exame da tireoide, né, uma ultrassom. E na próxima eu vou fazer de sangue. Provavelmente eu vou postar tudo por lá. Esses dias eu não postei nada, mas é porque eu estava bem ansiosa, né? Tava conseguindo fazer nada, gente, de tão ansiosa que eu tava. Vou falar o motivo da ansiedade também, tá bom? Então é isso, vamos lá. Então, como foi que eu descobri o câncer da tireoide? Gente, foi mais ou menos na época da pandemia, né? Eu faço meus exames periódicos todos os anos, sabe? Aqueles exames de rotina, né? Todos os anos eu faço. E devido à pandemia, eu acabei passando 2 anos sem fazer. Só que começou a se agravar, a questão de eu comecei a sentir muita tontura, eu me engasgava muito fácil, chegou algumas vezes eu senti, como é que eu vou dizer? A minha voz sumia, sabe? Conversando do nada, minha voz dava uma sumida. Tipo, eu forçava a voz e sumia. E aquilo dali não era normal pra mim, sabe? Então eu fui atrás, eu também já tava bem acima do peso. Eu tava, na época, eu tava com 78 quilos. Há mais ou menos 3 anos e 8 meses atrás, pra ser bem mais exata. E daí eu fui para a ginecologista, onde eu fiz todos os exames, que ela passou lá vários exames que eu nunca nem fiz na minha vida, eu fiz. E 2 exames só deu alterado, que foi o exame da tireoide e o do colesterol. E o do colesterol eu mando fazer uma dieta, me direciono para uma nutricionista, onde eu consegui eliminar e eu não me recordo bem se foi 8, foi 9 quilos, gente, mas de 78 eu fui para 62 quilos, por aí 65, foi, acho que eu fiquei com 65 quilos. Eu vou ver se eu lembro, porque eu não tenho mais a receita dela, mas era mais ou menos isso, eu fiquei com 65 quilos. No período de agosto, fiquei agosto, setembro, outubro, novembro. Em novembro, aliás, em dezembro, foi 5 meses. No comecinho de dezembro, eu fui para ela novamente e ela ficou apavorada. Eu tô suando, né? Ela ficou apavorada porque ela, meu Deus, como é que você perdeu tudo isso? Eu disse assim, olha, eu só segui o seu cardápio. Inclusive, tem vídeo bem antigo meu aqui, que se eu achar, vou deixar aqui nos cards, falando sobre, na época que eu emagreci bastante, né? Não era devido à doença, tá? Eu nem sabia que eu tava com câncer a princípio. E daí, ela disse, deu alterar também essa tireoide, eu vou te passar por um especialista. Aí foi lá, um pró, né? Não sei como é que se diz o nome, esqueci agora. Mas acho que é um endocrinologista, alguma coisa assim, um endro. E daí ele disse, vou te passar aqui uma punção. É um exame para saber, né? Com essa mais exato, um exame mais exato para saber esses 2 nódulos da sua tireoide. E aí foi feito. Era dois nódulos na época. Um era maligno e o outro acabou sendo benigno, deve ser menor que o outro. E tô olhando aqui a hora, gente, é meu dia. Tem que ajeitar meu almoço, aproveitar enquanto o Joaquim tá dormindo. E daí começou tudo, né? Tudo mudou. Na época, foi assim que eu comecei a gravar vídeo aqui pro canal. Inclusive, foi o Diário da Obra, foi o meu primeiro vídeo aqui. Daí eu tive que parar tudo. E daí, ele disse que eu tinha que fazer uma cirurgia pra tirar, mas não era algo que eu me alarmasse, não era algo desse tipo. Daí, então, eu fiz todos os processos, me mandou para um cirurgião de cabeça e pescoço, onde eu fiz outros exames, mais exames, eu fiquei bem exausta com esses exames, mas o diagnóstico foi totalmente diferente, muito diferente.
Acabou, tô aqui lembrando que mudou tudo, gente. Não foi mais não foi mais cirurgia da tireoide, eu tive que fazer uma basectomia total, alguma coisa assim, não me lembro o nome, mas eu vou deixar o nome aqui, tá? E eu tive que fazer essa cirurgia, onde ele falou várias coisas que poderia acontecer, sequelas que poderiam acontecer. Foi mais ou menos uns 8 meses até eu fazer a cirurgia, porque o meu câncer estava em metástase, né? Acabou que passou pro meu pescoço inteiro, é tanto que a minha cirurgia daqui, ó. Aí vem aqui, vem aqui. Aí eu fiquei com 2 sequelas, que ele acabou removendo o nervo que movimenta a minha corda vocal. Eu fiquei rouca porque eu tenho uma corda vocal parcialmente paralisada. E eu também fiquei com esse ombro decaído. Assim não dá pra ver direito. Mas se eu botar uma camisetinha de alça, dá pra perceber que esse meu ombro aqui, ele é mais caído que esse. E quando eu falo, o nervo da minha corda vocal, ó, dá pra ver direitinho mexendo, né? Desse lado não mexe, tá vendo? Como eu fiz a cirurgia, ele limpou tudo. Gente, se eu não me falho a memória, foram 79 nódulos que foram retirados do meu pescoço. 79 nódulos. E o meu pescoço não aparentava ser, assim, fora do normal, né? E foi isso. Daí eu fiz a cirurgia. Eu vou ver se eu tenho algumas fotos, vídeos. Eu vou deixar passando aqui. Mas eu vou contar pra vocês. Foi difícil, tá? Eu vou dizer que eu não tive medo. Não, sim, eu já tive medo no final, né? Assim, não era medo. Era medo do câncer estar em outras partes do corpo. Mas, sabe, eu tava tão bem com Deus que tava ali preparada para tudo. E na época eu fiz até vídeo de despedida. Aí que grau eu cheguei, gente. Eu fiz vídeo de despedida para minha família, deixei uma carta. Só que depois eu apaguei o vídeo e rasguei a carta, né? E foi isso. Foi assim que eu descobri. Fiquei com essa sequela, eu não consigo mais levantar esse ombro, ele dói. Gente, esse ombro dói tanto, sabe? Eu não fico toda hora dizendo. Eu faço as minhas coisas dentro de casa, mas eu sinto dor. O banheiro, por exemplo, quem lava o meu banheiro é o marido, né? Porque eu sinto muita dor. Eu faço as coisas básicas mesmo, porque eu sinto muita dor mesmo. E o Joaquim tá crescendo, tá pesando, né? Eu tô evitando o máximo botar ele no braço, só boto no último caso. E é isso, a gente tem que seguir em frente, né? Eu nunca me fiz de coitadinha. E também eu não voltei mais a trabalhar depois disso. Eu acabei ficando em casa, em condições físicas para trabalho, dependendo do trabalho não dá para trabalhar. Para quem não sabe, eu era costureira, né? E é isso. Foi assim que eu descobri meu câncer da tireoide. Eu também fiz fono na época. Eu fiz a minha cirurgia. Nossa, tem um mosquito, uma muriçoca, sei lá, voando aqui. E eu tô suando, olha aí, ó. Na época, gente, eu fiz a minha cirurgia pelo um plano de saúde que eu tinha na época, né, que eu trabalhava. E eu fui acompanhada por uma fono. Minha voz melhorou bastante. Também eu fiz 1 ano e meio, 2 anos de fisioterapia. Também me ajudou muito a fisioterapia. E eu fiquei uns 45 dias dormindo sentada. Eu não podia deitar totalmente. Depois eu fiz iodo. Eu não fiz rádio, não fiz quimio, eu fiz iodo. A iodo que eu fiz, eu não me lembro quantas gramas foram. ml, aliás, né? ml. Não me recordo. Mas eu fui para uma clínica onde eu fiquei isolada e onde eu tomei. Você engole, você ingere esse líquido de iodo e você fica ali isolada
e depois você faz um mapeamento antes e depois do iodo. E assim, pra mim, a recuperação da cirurgia foi ótima, sabe? Minha mãe e minha irmã me ajudou bastante. Mas pra mim, o que foi ruim foi a iodo. Porque eu fiquei mais de 20 dias isolada, porque meu corpo absorveu muito iodo. A minha boca ficava seca. Eu não sentia paladar de nada. Eu não sentia sabor de exatamente nada. Eu não sabia o que era um doce, o que era salgado, sabe? Eu não sabia diferenciar o que era uma comida de panela, o que era uma comida gelada, por exemplo. Eu fiquei isolada, porque na época minha irmã, eu morava vizinha minha irmã, e ela tinha o filho dela era pequenininho na época, eu não podia chegar perto de criança, de gestante, de idoso. Eu não podia chegar perto dela de ninguém, porque eu passava radiação, né? E se aquela pessoa tivesse algum problema respiratório, sei lá, ia agravar e podia até adquirir um câncer naquela pessoa, Deus me livre. Então foi isso. Foi bem difícil para mim. Confesso que a iodo foi a parte mais difícil da cirurgia, da história que eu passei. Mas eu tô aqui dando meu testemunho. E essa semana eu fiz é um mosquitinho, eu acho. Essa semana eu fiz uma ultrassom cervical com o médico, o Dr. Jesus aqui de Fortaleza, que ele é muito procurado. Gente, eu passei 3 meses esperando uma agenda dele abrir, 3 meses. Desde janeiro que eu espero uma consulta com ele e consegui agora em março. Aí na próxima semana agora eu vou fazer o exame de sangue, que eu faço a cada 2 meses, sou acompanhada pelo médico que fez a minha cirurgia. Eu sou acompanhada aqui no CRIO de Fortaleza, que eu não tenho mais plano de saúde. E ele disse que deu alterado meus exames. Pode ter sido devido à gestação, né? Mas ele disse que é bom fazer esse exame da ultrassom, se caso precisa fazer uma punção, para ter mais uma certeza, né? De que não há nada. Eu tenho fé em Deus que não há. Foi por isso que eu fiquei bem ansiosa. No dia que ele me falou, eu chorei bastante, porque quando ele falou que deu alterado e que era bom ser acompanhar de uma forma mais específica, mais detalhada, porque a doença tem possibilidade de voltar, aquilo dali me mexeu muito comigo, né? Porque quando eu lembrei de tudo que eu passei, né? Eu ia comer, tudo que eu comia era passado no liquidificador, porque eu não conseguia engolir completamente. E eu me engasgava demais, sabe? Eu vomitava, eu me engasgava. Então, foi muito difícil. Foram noites e dias muito difíceis, bem cansativo. Mas eu venci. Tenho fé em Deus que essa doença nunca mais vai aparecer. E é isso. Para quem não sabe, câncer de tireoide é uma doença que ela pode ser hereditário também, né? Pode ser um caso isolado, ou como também pode ser tipo alguém da sua família teve, né? Algum familiar já teve, a minha avó teve, né? A gente acredita que ela faleceu disso também. Ela acabou falecendo porque ela tinha bem grande o nódulo dela. Gente, olha como é que tá o meu pescoço de suor. Olha só. Pois é, tá aqui, ó. Eu fiquei com dreno. Isso aqui é a marca do dreno, gente, ó. Bem aqui tem um e aqui tem outro. O dreno, né? Aí, então, eu não tenho mais a tireoide. Pra finalizar aqui, eu tomo o Puran. Nossa Senhora. Eu tomo o Puran. Eu tomo o Puran de 150 todos os dias. Meia hora antes do café da manhã eu tomo. E toda a vida que eu vou para ele, pro médico, ele avalia se vai ter alteração ou não dessa medicação. Mas eu já tomei o de 100 miligramas, já tomei o de 112, já tomei o de 120 e agora eu estou tomando de 150. E é isso. Foi assim que eu descobri. E eu fazia os exames todos os anos, só porque
A doença já estava aqui, eu não sabia, graças a Deus que eu descobri ainda há tempo, né? E é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, né? Que vocês também façam esse exame da tireoide, gente, é muito importante. Como qualquer outro exame, tá? Cuidar, a gente só dá valor à vida da gente quando a gente está perdendo, essa é a verdade. E é isso. Espero muito que vocês tenham entendido. Se você tiver dúvida de alguma coisa, vocês podem deixar nos comentários que eu estarei respondendo. E é isso. Beijo, tchau e até a próxima.